E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O ministro do STF retira o sigilo do processo da Odebrecht, na Lava Jato. O trecho da sua determinação mostra que a ONG Transparência Internacional ofereceu orientação para a designação de recursos oriundos do acordo de leniência. Olha que engraçado, uma ONG chamada Transparência Internacional agindo às escondidas, junto a um promotor da Vaza Jato em assuntos envolvendo bilhões. Estranho isso, não? Ora, o ministro Toffoli não está apontando culpados, mas a turminha do Bolsonaro sempre fica esperneando. Não pode investigar por quê? Quem não deve não teme, não é mesmo? Se existe suspeita, tem que investigar. Tem que investigar mesmo, até porque a diretora da ONG postou uma foto posando ao lado de um bonequinho lá do Lula com roupa de presidiário. E isso diz muito sobre a quem serve essa tal transparência. Por favor, de sempre, deixa o like, comenta e compartilha muito para aumentar a nossa comunidade de amigos progressistas. Bora pro vídeo. O Dias Toffoli levantou o sigilo da ação que trata, por exemplo, do pedido de investigação da ordem, né? Ministro do Supremo não pede, manda. Ele mandou que diversas instituições revisem a atuação da Transparência Internacional em acordos de leniência firmados pela Lava Jato. A documentação toda que está no STF, portanto, está disponível e nós trazemos para você aqui. Eu falei que a gente ia utilizar o tempo que tivéssemos para escrutinar um pouco o que dá suporte a essa suspeita. De novo, o ministro não faz uma afirmação taxativa, a gente mostrou ontem, mas ele segue primeiro um pedido de Augusto Aras, então Procurador-Geral da República no governo Bolsonaro, e depois também uma petição do deputado Rui Falcão para que haja investigação. E agora no que ele se baseia, a gente traz para vocês. Eu pedi aqui para o meu time separar a página 29, e a gente vai jogar aqui para vocês ela no telão. A página 29 desse processo, que de novo tem quase 200 páginas. Obrigada, gente, vocês são tudo. Vamos lá, é uma carta da Transparência Internacional. Ela foi exarada no dia 30 de janeiro de 2017. O representante, o destinatário é o doutor Marcelo Muscogliatti, ele é subprocurador-geral da República e está na 5ª Câmara de Coordenação e Revisão de Processos do Ministério Público Federal. A gente vai aqui detalhar um pouco. Olha, a Transparência Internacional solicita à 5ª Câmara apoio para a promoção e fortalecimento do controle social da corrupção no Brasil. A TI está em processo de restabelecimento de uma presença permanente aqui no Brasil. Vai ter como um de seus eixos prioritários o apoio aos ativistas e às organizações que se dedicam à luta contra a corrupção. Sensacional até aqui. Suscita-se dúvidas a respeito do que acontece aqui, ó, neste parágrafo, 4º parágrafo. Vamos ler aqui. Pode segurar, pode segurar. Agora, ainda no marco da cooperação entre as duas entidades, Transparência Internacional e Ministério Público, queremos propor o estabelecimento de uma orientação geral para a designação de parte dos recursos oriundos de acordos de leniência firmados pelo MPF e outros órgãos estatais a projetos de prevenção e controle social da corrupção. Se entre os compromissos de reparação impostos a empresas processadas por corrupção passar a constar sistematicamente o apoio a entidades e projetos de controle social, haverá um imenso ganho neste âmbito de enfrentamento à corrupção no Brasil. Então, houve ali o pedido, o oferecimento de uma ajuda para orientar a designação de recursos. Detalhe, né? Aqui em cima eles afirmam que já havia sido assinado pelo diretor da Transparência Internacional lá fora e Rodrigo Janot, o PGR, que estava ali durante o auge da Lava Jato, um termo de cooperação que possibilitou o início de um projeto para a proteção, inclusive, de vítimas e testemunhas de corrupção. Ontem, o Bruno Brandão deu uma entrevista que é o diretor da Transparência Internacional aqui no Brasil, deu uma entrevista para a Andréa Sadi no Estúdio I, dizendo, olha, nós oferecemos apoio sim para cuidar das testemunhas, nós oferecemos apoio sim para a consultoria para que as melhores medidas fossem tomadas, mas nós nunca recebemos qualquer centavo.
O que o processo mostra é que a Transparência Internacional, de fato, ofereceu orientação. Vamos contar a história da Transparência Internacional. Vamos lá. Essa ONG foi criada anos atrás. Quer dizer, quem são os maiores financiadores? Governos e empresas. Um dos principais governos que financia a Transparência Internacional, o governo dos Estados Unidos. Uma das principais empresas, a Siemens, que foi atingida lá em escândalo de corrupção. A gente até falou sobre isso ontem. Bom, os Estados Unidos colocaram na sua estratégia de segurança nacional usar o combate à corrupção como uma arma de guerra contra os seus rivais estratégicos. O Brasil foi apontado como um rival estratégico dos Estados Unidos. Como é que você derruba o Brasil? Você não pode fazer uma guerra contra o Brasil como se faz uma guerra contra o Iraque, porque o Brasil não é um país de terroristas. Você não pode fazer uma guerra contra o Brasil como se faz uma guerra contra a Líbia, porque o Brasil não tem o Gaddafi. O Brasil é uma das grandes democracias do mundo. Então, o que eles inventaram? Então precisamos dizer que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. E eles fizeram exatamente isso. A Transparência Internacional fez rankings lá atrás, na época dessa senhora aí, dizendo que os 2 maiores casos de corrupção do mundo eram o governo da Ucrânia pré-Zelensky e eram a Petrobras. E aí eles colocaram em marcha esse tipo de ação, usar a corrupção como instrumento de guerra híbrida contra os países que eles queriam atingir. Houve um golpe de Estado na Ucrânia e houve um golpe de Estado no Brasil, motivado pelo combate à corrupção. A Transparência Internacional atuou colada à Lava Jato para que, por exemplo, para que a Petrobras fosse condenada a pagar multas para os acionistas lá nos Estados Unidos. Então, o dinheiro saiu da Petrobras e foi para fora. A Transparência Internacional receberia, e só não recebeu, porque isso foi barrado pelo Alexandre de Moraes, boa parte da grana da Fundação Dallagnol. Né? A fundação que o Deltan Dallagnol iria criar, o dinheiro iria para essa fundação e também para a Transparência Internacional, que era sócia da Lava Jato.